Ok, galera, tudo bom? Então, hoje eu vou estar gravando a correção das atividades e enviando para vocês, certo? Então, a gente vai corrigir as nossas atividades, as últimas, né? Atividades. E vamos lá. Vai ser bem rapidinho, tá bom? Então, vamos compartilhar a tela aqui. Então, tá aqui, ó. Correção do primeiro ano, ensino médio, geografia. Nosso tema são os elementos do mapa, né? Cartografia. Olha só, nossa primeira atividade, Mackenzie 2019, observe o mapa. Então, aqui a gente tem um mapa que vai percorrer uma distância. Essa distância, no caso aqui, vou pegar uma canetinha aqui para a gente anotar, é a distância entre Seul, que está na Coreia do Sul, a Pyongyang. Vou nem arriscar se está certo, né? Então, essa distância aqui, galera, ela corresponde a 195 quilômetros, certo? Então, de Seul a outra cidade na Coreia do Norte, eu vou percorrer 195 quilômetros. Porém, a gente sabe que o mapa, ele nos dá as distâncias em centímetros, certo? A grande maioria dos mapas. Alguns talvez vão nos dar a escala em quilômetros, mas o caso aqui na questão, vamos passar aqui, nós temos os dados em centímetros, certo? Deixa eu passar aqui mais uma, daqui a pouco eu volto lá na correção. Olha só, considerando que a distância entre Seul, na Coreia do Sul, e Pyongyang, na Coreia do Norte, em linha reta, é de aproximadamente 195 quilômetros, em um mapa, na escala de 1 para 2.000 centímetros, certo? Quando a gente tem essa escala aqui, né, 1 para, né, tantos, sempre vai ser centímetros, tá bom? Quando não for centímetro, ela vai estar em quilômetros. Então, eu tenho 2 milhões de centímetros, e essa distância seria D. Então, eu quero saber esses 195 quilômetros em centímetros, tá certo? Quanto que ele vai ser em centímetros? Então, você vai ter que fazer lá a regrinha de 3 básica, pedir ajuda para o nosso professor aqui, muito conhecido, né? Para ele me ajudar aqui para não ter erro. E tá aqui, ó, 1 centímetro no mapa equivale a 195 quilômetros. Eu sei que cada 1 centímetro do mapa é 2.000 centímetros, certo? Então, eu vou transformar esses quilômetros em centímetros e depois a gente vai fazer aqui uma regrinha básica aqui, né? E vamos descobrir aqui o nosso resultado, ok? A gente sabe que de centímetros para quilômetros, né? Aliás, de quilômetros para centímetros, acrescento os 3 zerinhos, né? Então, a nossa resposta certa, letra D, 9,75 centímetros, ok? Então, a distância em centímetros de Seul a Pyongyang é de 9,75 centímetros. Bora para a próxima? Aqui a gente tem várias imagens em escalas diferentes, certo? A gente aprendeu bastante sobre escalas, né? Escala pequena, eu tenho uma área grande. Escala grande, uma área pequena. Então, observe a sequência das imagens a seguir. Então, a gente está aqui, ó, Porto Alegre, né? Está mais próximo, aproximou mais, um zoom maior. E aqui nós temos Porto Alegre também, só que aqui eu distanciei, eu estou vendo uma área maior e estou tendo menos detalhes. E aqui, novamente, Porto Alegre, já aumentou mais o meu zoom aqui, eu consigo, ampliou mais essa imagem, eu consigo ver uma área maior, mas os detalhes estão diminuindo. E aqui, né, eles foram distanciando mais ainda, você percebe que foi como se fosse ampliando ali para eu poder enxergar, né, ter uma imagem de uma área maior. Então, vamos ver o que ele está perguntando para nós aqui. Considerando a sequência das imagens acima, de A a B, aliás, de A a D, né, pode-se dizer que, olha só, a escala das imagens diminui, ela foi diminuindo
pois mais detalhes podem ser vistos na sequência. Você consegue ver mais detalhes? Não, os detalhes foram diminuindo, certo? Então, olha, os detalhes das imagens diminuem nas sequências de A a D e aumenta a área representada? Aqui está a nossa resposta, certo? Os detalhes, eles diminuíram. Por quê? Porque a escala, né, foi ampliando ali. Beleza? 3. A respeito das projeções cartográficas, considere as seguintes afirmações. Projeções cartográficas, as formas com que eu represento a esfera no plano. Lembra que nós temos projeções cônica, cilíndrica, plana, né, ou azimutal. Então, vamos lá. O emblema das Organizações Unidas consiste numa projeção azimutal equidistante centrada no Polo Norte? Lembra que a gente fez até o último exercício, nas últimas tarefas, tinha falando um pouco sobre o emblema das Nações Unidas, né, da Organização das Nações Unidas. É impossível transferir a superfície curva da Terra para um plano sem desfigurá-la ou alterá-la, motivo pelo qual a representação que mais se aproxima da realidade permanece sendo o globo? Também está correto. Na projeção de Mercator, a distância entre os paralelos aumenta à medida que se afasta da linha do Equador, inviabilizando seu uso para a navegação? As projeções polares são apropriadas para representar regiões de altas latitudes, além de terem grandes utilidades na navegação aérea e na análise geopolítica? Vamos confirmar aqui, então, quais são as nossas afirmativas verdadeiras? Olha só, 1, 2 e 4, certo? Então, o que nós temos correto aqui? A1, A2 e A4, tá? A projeção de Mercator, as distâncias entre os paralelos aumenta à medida que se afasta a linha do Equador, inviabilizando o seu uso para a navegação? Não, né? Tanto é que ela foi elaborada num período que foi muito útil para a navegação. Bom? Então, vamos prosseguir. Então, a nossa resposta é a letra D. E vamos para a próxima. Aqui a gente tem ela comentada. Mas vamos lá. 4. Leia o texto a seguir. A cartografia é a ciência da produção de mapas e tem inúmeras formas de fazê-lo. O uso do mapa com determinada técnica ou estilo, em detrimento do outro, é que determina a ideologia contida nele. Então, a cartografia, galera, é a ciência que produz os mapas, a gente já sabe. E tem inúmeras formas de se fazer isso, né? De representar a esfera, representar o espaço geográfico, certo? E existem várias técnicas e estilos. Alguns, né, priorizam a escala, outros, no caso do que a gente está vendo aqui na imagem, ele não prioriza a escala, né? Ele tem objetivos. Cada mapa tem um objetivo, de acordo com aquilo que se quer representar. E aqui nós temos o mapa 1 e o mapa 2. A gente percebe que no mapa 1, né, e como no mapa 2, nós temos algumas distorções da superfície dos continentes. Na figura, apresentamos dois mapas mundi confeccionados com técnicas distintas. A técnica apresentada no mapa 2 destaca um determinado tema, a partir das distorções nas áreas dos países ou continentes. A gente viu que eles estão bem deformados lá. Quer ver? Vamos voltar? Olha só. Estão bem deformados, né? A América do Norte aqui e a América do Sul tá bem pequenininha, né? Então, assim, eles tiveram deformações. Então, marque a alternativa que apresenta qual é essa técnica. Qual foi a técnica utilizada nesse mapa 2? Aí aqui temos as questões aqui, né? As proposições. Equidistante, anamorfose, equivalente, afilática ou cônica. Isso ficou bem claro, a gente falou bastante na última aula, né? Que a anamorfose é a técnica utilizada que deforma as áreas de acordo com aquilo que ela quer representar. Bom? Então, é a nossa letra B.
E esse mapa de cabeça para baixo aqui, hein? Olha só. Considere a imagem a seguir. Com a divisão regional do Brasil, levando em consideração essa imagem, assinale a alternativa correta. Só abrindo parênteses, eu lembrei que tem um mapazinho que a Mafalda mostra, tem uma chargezinha da Mafalda e ela pega o mapa mundo e vira ele de cabeça para baixo e ela é questionada pela sua colega. A coleguinha dela fala assim, nosso mapa está errado. Ela fala, quem disse que está errado? Né? Vamos lá para a pergunta, para tentar entender o que a Mafalda estava querendo dizer. Olha só, as indicações de norte para cima e sul para baixo são convenções, certo? E podem ser alteradas. Nós sabemos que as coordenadas, as temáticas da cartografia, elas são elaboradas, são convenções cartográficas, né? Elas foram instituídas, acordadas entre as instituições, para quê? Para que se tornasse algo possível de se entender em qualquer lugar do mundo. Você pegar um mapa em qualquer lugar do mundo, você entender norte e sul, leste, oeste, oriente, ocidente, você ter essa noção de localização, ser algo convencional. Então, sim, a nossa alternativa é a letra A. O norte e o sul são convenções e eles podem ser alterados. Afinal de contas, a Terra não está sempre girando, então quem diz quem está para cima ou quem está para baixo? Né? São convenções, e foi isso que a Mafalda queria problematizar lá na sua charge. Beleza? Vamos continuar então. Sexta questão, UFS Bahia 2018, leia o texto a seguir. Então vamos lá. Uma empresa anunciou que a partir de 2018 celulares deverão ter um GPS, Sistema Posicionamento Global, né? Com precisão de até 30 centímetros. Essa situação vai ser benéfica, principalmente para quando estamos sendo guiados em ruas que ficam lado a lado. Caso de grandes avenidas em que existe uma pista local, uma expressa e uma central. Os GPS atuais raramente acertam em qual das três você está. Né? Então, a gente está aqui lançando um novo produto, né? Um novo GPS mais preciso, né? Sem tantos erros, vamos assim dizer. Né? A gente vê que de vez em quando, né, passa no noticiário lá, as pessoas erraram o caminho, principalmente no Rio de Janeiro, né, que acontece às vezes de sair em lugares que não se deve. O funcionamento do GPS é possível devido ao emprego de quê? Né? O que se usa para o funcionamento do GPS? O que faz com que ele funcione? São sensores aerofotogrametria, quase que não saiu nada, hein? Satélites naturais de precisão, radares de sensoriamento remoto, satélites globais de localização, sensores de energia eletromagnética. A gente estudou na nossa última aula, né, que são satélites globais de localização, né? A história do sensoriamento remoto começa com a aerofotografia, não é? Começa com toda essa evolução, porém a gente chega no que? Nos satélites, né? Que transmitem, recebem as ondas, né, de luzes, transformam em informação e enviam para as redes que trazem para o nosso GPS aí, para o nosso Google Maps, podemos assim dizer, né? E tem outros aplicativos aí que o pessoal usa, tá bom? Então, é a letra D. Vamos lá. Aqui eu tenho uma sugestão de um videozinho para vocês assistirem sobre sensoriamento remoto, ok? Então, galera, é isso aí. As nossas atividades estão corrigidas, certo? Beijão, fica com Deus. E para quem fez tudo, boas férias. Para quem não fez, vamos trabalhar mais um pouquinho agora em dezembro. Tchau, tchau.